Rangel Francisco e o nosso tema é os impactos e as alterações da Lei Complementar 175 de 2020. Essa lei, ela trata do ISS-QN, Imposto de Serviço de Qualquer Natureza, ou simplesmente o ISS. A Lei 175 altera a Lei Complementar 116. A Lei Complementar 116 é a lei que regulamentou o ISS-QN no Brasil. Antes da Lei Complementar 116, a Constituição Federal trouxe, no seu artigo 156, que a competência de tributação do ISS-QN é dos municípios. E a própria Constituição traz também a previsão de uma lei complementar. Ela prevê a criação de uma lei complementar para a regulamentação do ISS-QN no Brasil. Essa lei complementar, que trata exclusivamente do ISS-QN, é a Lei Complementar 116, ao qual regulamenta o ISS no Brasil. A Lei Complementar 116, ela traz as regras para todos os municípios, para todo o Brasil, de competência, de base de cálculo, de alíquotas, e traz a própria lista anexa incluída na Lei Complementar 116. É importante falar da lista anexa, pois na lista anexa está previsto todos os serviços que podem ser tributados pelo ISS-QN. Se o serviço não está previsto na lista anexa, o ISS não pode ser cobrado pelo município. A lista anexa também traz para você se aquele serviço, se naquele serviço você tem que recolher o ISS e o ICMS, ou só o ICMS, ou somente o ISS-QN. Então, dá para você identificar dentro daquele serviço se ele é somente o ISS, se ele é somente o ICMS, ou se ele é ISS e ICMS, dependendo do caso. Então é importante sempre, eu digo que a Bíblia do ISS-QN é a Lei Complementar 116 e também a lista anexa ali dentro dessa lei complementar. Essa lista anexa ela foi alterada diversas vezes durante os últimos anos, pois sempre tem um serviço novo, aparece sempre um serviço novo. Por exemplo, o caso da Uber, enfim, o caso do Netflix, YouTube, enfim. Esses serviços já têm previsão na legislação para serem tributados. Então, quando foi criada a Lei Complementar 116, não existia essa previsão. Ela foi sendo incluída com o tempo, com outras leis complementares que alteravam a Lei Complementar 116. É o caso da nossa Lei Complementar 175, que faz algumas alterações importantes na Lei Complementar 116. Porém, não muda a lista anexa. Ela não traz nenhum serviço novo, como também não muda essa questão do ISS, ISS ou ICMS, isso também não é alterado na Lei Complementar 175. Uma das principais mudanças na 116 foi a Lei Complementar a 157 de 2016. Essa sim teve grandes mudanças, tanto na lista anexa, quanto nessa questão, na relação ISS e ICMS, como também na competência do local de tributação do ISS-QN. Então teve uma alteração muito grande lá atrás. A 175, ela tem mudanças importantes, apesar de não alterar muita coisa na base da lei ali, da 116, que nós vamos tratar aqui agora, que vai impactar muito o nosso trabalho, vai impactar o trabalho de quem lida aí com o ISS-QN, que são os contadores, os advogados, e até mesmo as empresas e até mesmo os municípios, que terão que se adequar aí à lei complementar a 175.
A Lei Complementar 175, ela foi publicada no dia 24 de setembro do ano passado, né, de 2020, mas passou a valer agora a partir de janeiro de 2021, com algumas alterações super interessantes. O legislador, na hora de fazer a Lei Complementar 175, ele trouxe para essa legislação os conflitos, né? Tentou resolver os conflitos de tributação que vem dos tribunais, né? Das decisões judiciais. Então, quem trabalha com o ISS aí sabe que sempre tem que ficar atento às decisões do STF, do STJ, dos tribunais regionais e das decisões singulares dos juízes aí, porque sempre que tem uma dúvida na legislação, isso vai parar nos tribunais e ele acaba legislando o que não é função do tribunal, né? Ele cria ali uma súmula, jurisprudência, uma decisão repetitiva, ao qual isso já deveria ter sido resolvido na legislação. A 175, ela vem um pouco para corrigir isso. Então é isso que a gente vai ver hoje nessa Lei Complementar 175, que ela trouxe de novo para nós. Para quem trabalha na área, teve grande diferença, né? Uma das principais mudanças foi a questão dos conflitos de competência territorial de alguns códigos ali da lista anexa, né? Então não foram para todos os códigos, todos os serviços, e sim para alguns. Então eu vou ler para vocês aqui os que foram alterados nessa questão da competência territorial que foi trazida pela 175, que são os códigos 4.22, que trata dos planos de medicina de grupo ou individual e congêneres para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. Então esse código teve uma alteração no local de recolhimento do ISS. Outro que também teve alteração, 4.23, outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. Então o código 4.23 também teve uma alteração no local de recolhimento. O 5.09, planos de atendimento e assistência médico veterinária, serviços do setor bancário e financeiro. Que dentro do serviço do setor bancário e financeiro, o 15.01, administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, da carteira de clientes, de cheques predatados e congêneres. E por fim, o 15.09, arrendamento mercantil, leasing de quaisquer bens, inclusive cessão de direito e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento de registro de contrato e demais serviços relacionados a arrendamento mercantil, o leasing. Então, em relação a conflito de competência territorial, a Lei Complementar 175 só altera esses códigos: 4.22, 4.23, 5.09 e o 15.01 e o 15.09. Então ela não altera todos os códigos em relação ao conflito, apenas esses 5 códigos que eu passei para vocês. Os outros continuam como estava antes da 175. Esses códigos, eles já estavam previstos na legislação anterior, que o ISS deve ser recolhido no local do endereço do tomador. Então isso já existia antes. Então, mas a 175 também fala isso. Sim, mas o que ocorre é o seguinte: existia uma dúvida em relação a isso na legislação. Sempre que tem uma dúvida em relação à legislação, isso vai desaguar nos tribunais. Então, algumas empresas de plano de saúde tinham liminares para poder pagar o ISS-QN no endereço do prestador e não no endereço do tomador.
Algumas empresas da área financeira, no caso do 15.01 e do 15.09, tinham liminares para poder recolher o imposto no endereço do prestador, no seu endereço. Então, devido a decisões reiteradas, a liminares reiteradas de decisões dando para essas empresas e para os seus representantes, né, associações e fundações, enfim, que entravam na justiça e conseguiam isso na justiça, mesmo contrariando a legislação, a Lei Complementar 175 veio para resolver essa questão, para dirimir esses conflitos, para acabar com esses conflitos. Então a lei diz que continua a obrigação do recolhimento no endereço do tomador. Pessoal, para você recolher num plano de saúde no endereço do tomador, é muito mais complexo do que você recolher no endereço do prestador. Por quê? Quando se trata de plano de saúde, você tem clientes em vários municípios. Nós temos planos de saúde nacionais. No Brasil são mais de 5.000 municípios. Então, para pagar no tomador, no endereço do tomador, eu posso recolher esse imposto para mais de 5.000 municípios. Isso dá um trabalho muito grande para as empresas fazer esse tipo de apuração e emitir essas guias e esses recolhimentos em todos esses municípios. Por isso que elas tinham liminares, mesmo contrariando a legislação. Pela dúvida da legislação. Agora, não. Que a Lei Complementar 175 trouxe um período de transição. O legislador entrou em contato com essas empresas, tanto da parte financeira, do cartão de crédito, de débito, do leasing, dos planos de saúde, e eles fizeram um acordo ao qual o legislador colocou na legislação um período de transição. Então, continua o recolhimento no endereço do tomador, sim, mas para evitar os processos judiciais, vai ter um período de transição, para que as empresas possam se organizar, para que mais adiante elas possam fazer o recolhimento no endereço do tomador, no endereço dos seus clientes. Empresa de plano de saúde tem muito cliente, empresa de cartão de crédito tem muito cliente. Isso em vários municípios, então não é uma coisa fácil. Claro que para nós que trabalhamos nessa área tributária, os contadores, os advogados, os auxiliares que trabalham, os auditores, para nós é mais serviço, é mais gente trabalhando, porque essas empresas terão que contratar pessoas para poder fazer esse tipo de apuração, principalmente agora, vai ter que ser meio que manual. Os sistemas não estão preparados para fazer esse recolhimento em outro município. A empresa pode ter clientes em vários municípios. Por isso que foi criado o período de transição. O que é esse período de transição? Desde 1º de janeiro agora, de 2021, as empresas desses grupos que eu falei para vocês, o 4.22, 4.23, o 5.09, 15.01, 15.09, que prestam esses serviços da lista anexa, eles têm que seguir um período de transição. E começou agora em 2021. Então, em 2021, o ISS deve ser recolhido uma parte na origem e uma parte no destino. Ou seja, uma parte no endereço do prestador e uma parte no endereço do tomador. Olha o trabalho que vai dar isso. Então, em 2021, que já começou, essas empresas têm que recolher 33,5% do imposto no endereço do prestador, no seu endereço. Ela vai fazer uma guia com 33,5% do imposto para o seu município, onde ela está localizada prestando serviço, no local do prestador, e 66,5% no endereço do tomador.
Se o tomador de serviço está em outro estado, em outra cidade, tem que recolher lá. 66,5% vai ser lá. 33,5% no endereço do prestador. Então, isso vai dar um trabalho muito grande. Agora, em 2021, essas são as alíquotas do período de transição. Em 2022, muda-se as alíquotas. Passa a ser 15% no endereço do prestador e 85% no endereço do tomador. Então, a guia vai ser feita com 15% para a prefeitura ali do prestador e 85% para as prefeituras dos tomadores, caso sejam vários municípios, né? Isso vai dar um trabalhão. Porém, é assim que a legislação quer. Ela quer um período para que as empresas se organizem, para que em 2023, que é o último, a partir de 2023, né, o recolhimento seja feito 100% no endereço do tomador. Então, a partir de 2023, o recolhimento do ISS, nesses códigos que eu passei para vocês, serão feitos 100% no endereço do tomador. Aí, a guia vai ser feita apenas para os endereços dos tomadores. Eu já tive um plano de saúde nacional aqui na minha cidade, ao qual o ISS naquela época era devido lá no endereço de outro estado. Se fosse hoje, eles teriam que pagar 33% lá e 66,5% do que eu pago para eles de imposto, a porcentagem de imposto aqui no meu município. E no ano que vem 15,85 e a partir do outro ano somente no meu município. Então nós sabemos que isso não vai ser fácil para essas empresas. Mas agora sim eu trago para dentro da legislação esse recolhimento no tomador. E espera-se que isso acabe com as liminares e com os processos judiciais, né? Que o judiciário não precise mais interferir na legislação, que o judiciário não foi feito para legislar, e sim para julgar. E nesse caso, como em reiteradas vezes e já tem na legislação, corrigindo a legislação, você corrige também essas questões judiciais. Então, a grande mudança da 175, né, uma das principais mudanças, é essa do período de transição para esses códigos. Bom, alterou então essa questão do tomador para esses códigos, onde vai ser recolhido esse SQN. O artigo 8º da Lei Complementar 175 também altera o conceito de tomador. Ele muda esse conceito um pouquinho de tomador. Então, o que considera-se tomador? Está lá, perdão, artigo 5º. Ela diz assim: considera-se tomador de serviço o contratante do serviço e, no caso de negócio jurídico que envolva estipulação em favor da unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor do qual o serviço foi estipulado. É o local onde o serviço foi contratado estipulado, sem irrelevantes para caracterizar as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato, ou qualquer outro que venha a ser utilizada. Então, a partir de agora, a partir dessa legislação, se o independente de onde esteja o tomador, muda agora, independente se é filial, se é sede, se é agência, posto de atendimento, se é sucursal, escritório de representação. Então mudou um pouquinho aí essa ideia de tomador, e isso acaba influenciando também nessa questão do período de transição que eu acabei de falar para vocês. Então teve essa pequena mudança. No artigo 6º da 175, ele trata sobre os planos de saúde,
quem é considerado tomador no caso de plano de saúde? Então, é considerado tomador é a pessoa física beneficiada do plano de saúde. Então, a pessoa física beneficiada do plano de saúde é o tomador. Então, o endereço ao ser recolhido o ISS é nesse endereço do beneficiário. E no caso dos seus dependentes, eu não vou pagar o ISS no endereço do titular e no endereço dos dependentes. Então, considera-se, no caso do dependente, o endereço do titular do plano de saúde. No caso do cartão de crédito e de débito, o tomador é o primeiro titular do cartão. Então, eu vou pagar o ISS no local do tomador, que é o titular do cartão, no endereço dele. Tá bom? Então, essas aí são as alterações em relação a conflito de competência e uma pequena alteração do tomador, que trouxe a 175 para nós, né? Bom, uma outra alteração importante que ainda não está valendo, né? No Brasil tem isso, né? A legislação, ela tem legislação que pega e legislação que não pega. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Que é a criação do Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do Imposto sobre Serviço. Assim como o Simples Nacional tem o seu comitê gestor, que solta as resoluções, e essas resoluções elas tratam de resolver conflitos e dúvidas, dirimir dúvidas e resolver questões que às vezes acontece alguma situação, igual o Simples Nacional o ano passado, que foi prorrogada a parte federal, mas não foi prorrogada a parte estadual, veio o comitê gestor e resolveu essa questão do Simples Nacional. Nós sabemos da importância do comitê gestor do Simples Nacional e sabemos que a criação do comitê gestor do ISS vai ser muito importante para quem trabalha com o ISS. Então, no ano passado, com a Lei Complementar 175, trouxe na legislação a previsão de criação desse comitê gestor, que deveria ter sido criado agora, em janeiro de 2021, mas ainda não foi criado. Esse comitê gestor terão 10 membros, desses 10 membros terão representantes de todas as regiões do Brasil, serão 2 membros de cada região, então serão 2 membros da região Sul, 2 membros da região Centro-Oeste, 2 membros da região Sudeste, 2 membros da região Norte e 2 membros da região Nordeste. 10 membros, 2 de cada região. Desses 2 de cada região, um é representante das capitais e o outro representante das cidades do interior. Então, eles quiseram fazer um comitê gestor que abrangesse a todos. Essa foi a ideia. Esse comitê gestor, então, terão 10 membros que serão indicados pela Frente Nacional dos Prefeitos. A Frente Nacional dos Prefeitos indicará esse representante das capitais, um de cada região, e a Confederação Nacional dos Municípios indicará um representante de cada região das cidades do interior. Então, o comitê gestor vem para resolver essas questões relacionadas ao ISS, essas dúvidas, através das suas resoluções. Nós estamos aguardando ainda a criação desse comitê gestor das obrigações acessórias do imposto sobre serviço, porém ainda não foi criado. Então, estamos aí no aguardo da criação desse comitê gestor. Também foi alterado na Lei Complementar 175, essa alteração também é bastante importante, que trata das obrigações acessórias. Obrigações acessórias padronizadas para o ISSQN. Nós temos hoje os SPEDs fiscais, federais, estaduais, e agora a ideia é fazer como se fosse um SPED municipal. Porém, ele vai ser padronizado para todo o Brasil e com regras únicas
para todo o Brasil, todos os mais de 5 mil municípios do Brasil. A ideia é ter uma declaração única para todo o Brasil. Hoje, cada município tem a sua obrigação acessória, diferente, sistemas diferentes. A ideia é que tenha uma para todo o Brasil, padronizada, que deve ser entregue até o dia 25 do mês subsequente. Então, até o 25º dia do mês subsequente, essa regra vai valer para todos os municípios do Brasil, né? Mesmo porque a Lei Complementar 175, que altera a 116, é uma lei nacional que vale para todos os municípios. Então, todos os municípios terão que se adequar a essa legislação. Ter uma declaração única, padronizada para todo o Brasil, o município terá que se adequar. Essa obrigação única terá que ser feita por um sistema desenvolvido, sistema único, desenvolvido pelos próprios contribuintes, é o que fala a lei. Mas como será feito, ainda não sabemos, porque essa declaração única e esse sistema desenvolvido pelos contribuintes que trata a Lei Complementar 175 ainda deve ser regulamentado pelo Comitê Gestor. E como eu disse, o Comitê Gestor do Simples, do ISS, ele ainda não foi criado. Já estamos aí no segundo quadrimestre do ano e ainda não foi criado esse Comitê Gestor. Assim que ele for criado, vai também ter as resoluções e as regras para a criação desse sistema desenvolvido pelos contribuintes para a entrega da declaração única, que deve ser entregue até o dia 25. Esse sistema único, ele deve permitir com que o município tenha acesso a ele. Eu não sei como vai ser criado, como vai ser feito, o Comitê Gestor que vai dizer. E nesse sistema, a prefeitura vai ter o acesso a ele, onde ela terá acesso às contas bancárias, aos lançamentos da contabilidade, né, onde tem as contas bancárias, até mesmo o Pix, que foi criado recentemente aí no Brasil. É uma forma da prefeitura ter um acesso amplo às empresas, sem ter que notificar as empresas para a apresentação de documentos, para que o auditor fiscal possa fazer essa fiscalização. E assim a prefeitura para de depender do contribuinte para fazer a fiscalização. E também a prefeitura ela possa fazer a fiscalização automática ali pelo seu sistema através de dados colhidos dos próprios contribuintes, né? Então, eu acredito que os nossos sistemas contábeis que temos no Brasil, que são vários e muito bons, eles irão criar esse sistema através de um layout que deve ser desenvolvido, que deve ser apresentado aí para esse comitê gestor, para que esse sistema fique à disposição aí dos municípios e também possa ser essa ponte de entrega dessa declaração única, né, dessa obrigação acessória única, que todas as empresas terão que entregar para todos os municípios, qualquer município, né? Hoje, nós sabemos que cada município tem a sua obrigação diferente. No escritório, eu tenho clientes de vários municípios, então são várias legislações diferentes, são vários códigos tributários municipais diferentes, ao qual nós temos que estudar todos esses códigos, todas essas obrigações acessórias, baixar nota de sistemas diferentes, apurações diferentes, alíquotas diferentes, para poder atender os clientes. E com a 175, pelo menos na obrigação acessória, vai ser igual para todos, inclusive o sistema. Então isso vai facilitar para quem trabalha em mais de um município e tem aí o seu cliente tributado pelo ISS QN. Uma outra mudança também é a vedação, veda, né, o município de impor uma imposição de outra obrigação acessória.
Então, o município ele não vai poder mais te cobrar outra obrigação acessória que não essa que foi definida pelo comitê gestor, né, que está na legislação federal, na 175. Ou seja, nós vamos entregar apenas uma obrigação acessória para o município. Ele não vai poder criar uma outra obrigação acessória dentro do seu município. Todas essas alterações de legislação da Lei Complementar 175, elas foram alterações para tentar desburocratizar a entrega de obrigações acessórias, como o recolhimento, né? Como dirimir, né, conflitos de competência, trazendo ali esse acordo no período de transição. Não foram alterações na base da Lei Complementar 116, mas foram alterações para resolver questões, né, que estavam aí já há algum tempo caindo nos tribunais. Uma outra alteração também importante para todo o Brasil, que alguns municípios já têm como sua data de vencimento no dia 15, a legislação traz a data de recolhimento do ISS como dia 15 para todo o Brasil. Aqui no meu município, por exemplo, o ISS vence no dia 10, vai passar para o dia 15 com essa nova legislação. O ISS, então, vai vencer no dia 15. Se dia 15 cair no sábado, domingo ou no feriado, antecipa a data do vencimento. Isso é importante também, porque cada município tem a sua data. Eu que trabalho com vários municípios, eu vou saber agora que todo município tem a mesma data. Às vezes eu faço para um município dia 8, outro município dia 5, outro município dia 10, outro município dia 20. Agora não. Todos os municípios vão ter a sua data de recolhimento no dia 15. Essa mudança, todas essas mudanças, né, elas devem constar no Código Tributário Municipal dos municípios. Essa da data do vencimento, por exemplo, a legislação federal, ela diz que a partir de maio o recolhimento já deve ser feito a partir do dia 15, né? Lá fala que, com exceção do janeiro, fevereiro, março e abril, então maio já deve ser recolhido no dia 15 o ISS em todo o Brasil. Mas o que ocorre? Os municípios não estão preparados ainda para todas essas alterações que eu passei para vocês. Os municípios devem alterar os seus códigos tributários municipais para incluir essas alterações, para que possa cobrar dos contribuintes. Mas olha, a lei federal, ela sobrepõe as leis municipais. Sim, se o município não se adequar, não vai resolver a finalidade da 175, que é evitar que os processos vão parar no Poder Judiciário. Por quê? Porque se o município não se adequar, o contribuinte vai querer pagar o ISS dia 15. Mas o meu município é dia 10. Mas a lei federal é a que vale. Mas o Código Tributário Municipal diz que é dia 10. Mas a lei federal, que é a Lei Complementar 116, alterada pela 175, diz que é dia 15. Então isso vai acabar parando nos tribunais novamente. A lei federal diz que eu tenho que entregar uma obrigação acessória única e a prefeitura está me cobrando mais de uma e quer me autuar por causa disso. O que vale é a lei federal e não a municipal. A lei federal sobrepõe a lei municipal, hierarquia das leis. Constituição, lei complementar, códigos tributários, Código Tributário Nacional, Código Tributário Municipal. Então, o Código Tributário Municipal não pode inovar na legislação, ele tem que obedecer à legislação federal, que nesse caso é a lei complementar. Então, os municípios, eles devem se adequar
a Lei Complementar 175. Eu confesso para vocês que a grande maioria dos municípios ao qual eu trabalho ainda não se adequou nem à Lei Complementar 157 de 3, 4 anos atrás. Ainda está desatualizado. A 175, que é do ano passado, já deve incluir agora nos códigos tributários municipais. Devem estar incluída para que essa competência de conflito, esse conflito de competência, entre o plano de saúde, as empresas do cartão de crédito, já possam recolher dentro do período de transição. Isso já tem que estar no Códigos Tributários Municipais. Se não estão, a empresa deve obedecer à legislação federal. Se não está a data do vencimento, deve obedecer à legislação federal. Se não está a obrigação acessória única, a prefeitura tem que se virar e se adequar. Mas o comitê gestor ainda não foi criado, não se sabe como vai ser entregue essa obrigação acessória única. Ainda não sabemos como será a obrigação acessória única em todo o Brasil. Mas o município não pode te cobrar várias obrigações acessórias, porque a lei federal diz que é única. Ela diz que é única. Então, agora, os municípios devem se adequar a essa legislação. Cada município tem o seu Conselho Tributário Fiscal, ou Junta de Recurso Fiscal. Aqui eu faço parte desse conselho e nós julgamos processos nesse conselho. Então, sempre que cai no conselho um processo ao qual a lei municipal está desatualizada em relação à federal, nós temos que obedecer à legislação federal. Tá bom? Então, o ideal é que o município já corra e faça essa alteração na sua legislação. Esse impacto dentro do município, ele pode ser muito grande caso o município não se adeque. Ele deve se adequar. Mas o impacto maior dessa legislação eu vejo dentro dos escritórios de contabilidade, auditoria e advocacia, pois não será fácil atender a esse período de transição, e toda mudança ela traz, pelo menos inicialmente, traz para nós um sentimento de dúvida, ao qual nós temos que sempre ir atrás da informação, sempre ter que estudar um pouco mais. Então, sempre que tem uma mudança, nós temos que correr atrás da informação, estudar. Desde o ano passado eu venho estudando essa legislação, tento trazer para os meus clientes a melhor informação possível, né, com pareceres inclusive jurídicos, para mostrar para eles como que deve ser feito esse recolhimento. A maioria dos meus clientes, principalmente esses que estão dentre esses códigos que foram alterados, né, eles já estão contratando desde o ano passado profissionais para trabalhar nos seus departamentos fiscais, pois não está sendo fácil, né, desde janeiro, né, não está sendo fácil fazer esse recolhimento em vários municípios. Quando o município, isso está previsto também na legislação, o município pode fazer um convênio com outros municípios para que o próprio município possa fazer essa divisão, essa transferência de ISS de um município para outro. Mas pense bem, a legislação fala em convênio entre municípios. Os municípios, o Brasil tem mais de 5 mil municípios. É quase que impossível que os municípios façam convênio com todos. Então, o que deve acontecer, os municípios mais próximos devem fazer ali um convênio entre eles, para que você possa, isso tem que constar no Código Tributário Municipal do município, para que você possa fazer o recolhimento em apenas um município, e esse município repassar
essa porcentagem para o outro município. Dessa maneira, facilitaria em muito para as empresas, porque eu estou no município, eu tenho que pagar 33,5% no município, 66,5% no outro, onde está o tomador. Se os municípios tiverem esse convênio, eu posso pagar apenas para o município ao qual está o endereço do prestador, e o próprio município, eu informo isso na obrigação acessória, e o próprio município faz o repasse para o município do tomador. Isso está na lei. Não quer dizer que isso vai acontecer. Por quê? Porque o período de transição ele é de 2 anos. Começa agora em 2021, vai até 2022. Eu não sei se vai dar tempo dos municípios fazer esse convênio. O município ter essa organização de passar esse valor corretamente para o outro município. É claro que quem vai dar a informação do valor é o próprio contribuinte. Mas o município vai ter um sistema eficaz para receber essa informação e transferir para esse outro município. Nós sabemos como anda a tecnologia, né, dos nossos municípios. Eu costumo dizer sempre que a Receita Federal é mais organizada que o Estado, e o Estado é mais organizado que o município. E nós sabemos da precariedade tecnológica de muitos municípios. Quando eu falo de grandes municípios, das capitais, ou de municípios, mesmo capitais, às vezes não tem essa condição, mas dos grandes municípios, eles talvez tenham essa condição de ter um sistema, de ter uma obrigação acessória eficaz para fazer essa distribuição, mas nós sabemos que a grande maioria dos municípios não tem essa capacidade. Então, a lei fala sobre esse convênio, a lei fala sobre essa distribuição, a lei fala sobre essa obrigação acessória única, a lei fala sobre esse pagamento no dia 15, a lei fala sobre a criação do comitê gestor. Mas como isso vai funcionar na prática? A ideia da lei complementar é boa, a legislação, eu entendo que avançou muito, né? A gente sabe que muitas legislações elas não têm uma eficácia, um avanço, mas essa eu acredito que terá sim um grande avanço, mas também sabemos que isso será gradativo. A princípio, esses 5 códigos que eu passei das empresas de saúde e de crédito, né, de administradora de crédito, elas estão tendo um impacto muito grande agora, porque desde janeiro elas já vêm recolhendo em 2 endereços, ou 3 endereços, ou milhares de endereços, dependendo dos seus tomadores. Mas também sabemos que essas outras mudanças ainda vai levar um tempo para começar a valer. Eu vejo a criação do comitê gestor como um grande avanço. Espero que esse comitê gestor seja criado ainda esse ano, para resolver essas questões de conflitos e essas questões de dúvidas, porque hoje nós não sabemos qual o tipo de obrigação única que vai ser implantado. Nós não sabemos ainda essa questão da data do vencimento, se eu já posso, a prefeitura já pode colocar no dia 15 ou não, mesmo já estando na lei. Eu entendo que sim, porque é uma lei federal, né? Mas nós sabemos que o município tem essa dificuldade, então com o comitê gestor isso fica tudo mais fácil de ser resolvido. Eu tenho a certeza de que já agora, esse ano ainda, né, muitos municípios não terão condições de atender essa data do dia 15, pelo menos por enquanto. Muitos municípios não terão condições de atender essa obrigação acessória única. Muitos municípios não terão condições de atender essa data do dia 25, muitos municípios não terão condições de atender esse período de transição de forma eficiente e eficaz. Lembrando que nós, como operadores do direito tributário, da parte do ISS, é importante nós estarmos atentos e fazer as coisas certas, porque mais adiante, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, o município vem fiscalizar retroativo
lá na frente, quando tudo já estiver resolvido, ele volta para fiscalizar aqui. Então é importante que pelo menos nós estejamos atentos a essa legislação para poder fazer e orientar o nosso cliente da melhor forma possível. Espero que todos que me ouviram aqui até agora, que ainda tenham aprendido, né, com tudo isso que eu falei, mas que ainda tenham alguma dúvida, busque mais informações sobre essas mudanças que foram importantes para quem trabalha no direito tributário e principalmente com o ISS ou ISSQN, como queiram. Muito obrigado a todos. Eu também aprendi muito com esse vídeo com vocês. Como eu sempre falo, a gente aprende passando muito mais do que ouvindo, né? Então, um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até mais.